Então, meus irmãos, hoje quero trazer uma palavra sobre o assunto da integridade. Eu vou ler alguns versículos, não vou ler um texto só, mas alguns versículos. Diz lá em Jó, capítulo 1, verso 1: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Salmos 53, 2. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Segundo Crônicas 16, 9a. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Segundo Crônicas 15, 12. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Deus, ele está passando em revista, seus olhos vasculham toda a terra, buscando pessoas íntegras, homens e mulheres que o temem e que, em meio a todas essas perturbações, degradações, problemas do nosso tempo, pecado, a iniquidade, buscam a Ele em primeiro lugar, inclinam-se a buscá-lo de todo o coração. E Ele está chamando as pessoas para esse relacionamento com Ele. Ele está fazendo uma obra, um ato, um estranho ato. Essa obra estranha de Deus é uma obra no subterrâneo do coração humano, nos labirintos da nossa alma. Não é uma obra aparente. E nessa obra, ele está preparando um povo bem disposto, aplanando as almas, retificando os corações, preparando um caminho para ele passar. O Senhor está não só chamando, mas também escolhendo uma geração de homens e mulheres retos, pessoas íntegras, verdadeiras águias de Deus. Então, esse assunto da integridade tem a ver com santidade, com retidão, com justiça, com o fato da pessoa buscar a justiça, ser justa, ser correta, né? Ser íntegro é ser coerente, é uma pessoa inteira. Íntegro é inteiro, está conectado, está coerente consigo mesmo. Porque nós temos vários compartimentos interiores e muitas vezes a gente não conhece o nosso interior, tem áreas do nosso coração que estão como que clandestinas, escondidas, até mesmo aos nossos próprios olhos. E a pessoa que busca Deus, que ela cresce em comunhão, em santidade, ela vai se tornando íntegra, porque Deus vai sondando esses compartimentos, vai abrindo a porta, vai abrindo as janelas, vai fazendo a luz dele brilhar, e a pessoa vai se enxergando, vai se arrependendo, vai se convertendo das suas incoerências, dos seus maus caminhos, das suas divergências,
Porque muitas vezes o íntegro é aquele indivíduo que o que ele fala e o que ele faz tem uma coerência. E muitas vezes a gente não percebe. Há uma divergência entre o que a gente pensa, o que a gente diz e o que a gente faz, né? E Deus, ele está trabalhando na gente para gerar essa santidade, essa maturidade, esse autoconhecimento. Porque nós todos somos pecadores, vamos combinar, né? Todos nós temos muitas contradições, muitas dificuldades, fraquezas, misérias, pecados, né? Por isso precisamos do Salvador, Jesus, nosso Senhor. E, ao mesmo tempo, a gente também cumpre muitos papéis diferentes. A mulher, papel de mãe, de profissional, de esposa, papel de filha, papel de amiga, tem multiplicidade de papéis que as pessoas cumprem. Então, imagina que para cada papel que a gente cumpre na vida, na sociedade, a gente tem uma roupa diferente, né? Quando você vai trabalhar, um policial, um militar, ele tem aquela farda que define o papel que ele vai cumprir ali, né? O indivíduo, então, tem esses diferentes papéis. E, às vezes, além dos diferentes papéis, roupas diferentes, a pessoa também usa máscaras. Ela cria artifícios, adaptações para mostrar uma face, mostrar um rosto que, na verdade, não é a face, o rosto dela. Isso fala de falta de integridade, porque a pessoa não está inteira. Você ter múltiplos papéis não tem problema, porque é a mesma pessoa cumprindo diferentes funções. Então, você troca de roupa, você muda aquela de função, você mudou aquela roupagem, não há problema nenhum. Mas tem gente que tem coleção de máscara, né? E aí essas múltiplas máscaras falam de coisas artificiais, coisas falsas, coisas escondidas. Lembrar para vocês aquela janela de Johari. A janela de Johari compartilhar aqui com vocês essa janela de Johari. Então, nessa janela de Johari, os caras dizem que... Deixa eu aumentar aqui. Nessa janela de Johari, é um psiquiatra e um psicólogo americano que desenvolveram essa ideia de que a gente tem, todo mundo tem 4 quadrantes. Um quadrante que é público, que todo mundo vê, ele vê, todo mundo vê. Aqui aí na coluna, né, vertical, tem um quadrante secreto que só ele conhece, só a própria pessoa conhece, porque ele esconde. É uma área da vida pessoal que a pessoa tem vergonha, ou é alguma coisa íntima, que não é feio, que não é pecado, que não é erro, mas é íntimo. Então, é secreto. Mas tem nessa área do secreto aquilo que é íntimo e aquilo que é feio, aquilo que é pecado, que é clandestino. Então, a pessoa também esconde, né? Então, né, isso aqui é que é conhecido pela pessoa nesse nível vertical. Aqui, nesse nível horizontal, é aquilo que é conhecido pelos outros. O que é público,
que a pessoa apresenta para todos, os outros também veem. Mas tem aqui o que é cego para a pessoa. A pessoa não enxerga de si mesma, mas os outros enxergam. Então, é o quadrante que eles chamam de ponto cego. E aqui embaixo é desconhecido para os outros. O que é secreto, porque a pessoa não revela, e o que é desconhecido tanto de si mesmo quanto dos outros. Esse quadrante aqui fala do inconsciente, né? Que a gente tem aquela dimensão do nosso interior, do nosso coração, que a gente não conhece. Então, quando uma pessoa é íntegra, ela já tratou com Deus, já deixou Deus tratar na vida dela. Não quer dizer que alguém chegou no top das galáxias nesse assunto, né? Mas a pessoa vai caminhando nessa direção de ter menos compartimentos secretos, menos áreas da vida dela desconhecidas, aprendeu a reconhecer o que são papéis diferentes, aceita, lida bem com esses papéis, mas aprendeu a descobrir que tem aquelas máscaras que ela pega e bota e faz de conta, né? E aprendeu a jogar fora as suas máscaras. Como que a gente aprende isso? Como é que a gente caminha nessa direção da integridade? Tem a ver com maturidade, tem a ver com santidade. Primeiro, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. E a palavra de Deus, ela funciona como um espelho que diz para a gente o que é certo e o que é errado, como uma luz que ilumina o nosso caminho e aponta para nós o que a gente não deve fazer, aponta os perigos. Então, a gente precisa aprender a ler, a ouvir a palavra, de preferência todos os dias, e aprender a cumprir a palavra, a sermos praticantes da palavra. Isso vai, a palavra de Deus, ela vem iluminar, ela é espada, ela sonda, então ela vai fazer caminho dentro de você para descomprimir, para alterar, diminuir a incoerência nossa. Somos pecadores, somos imperfeitos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então, ninguém é íntegro totalmente, né? Ninguém é santo totalmente. Mas o Senhor Jesus, que é íntegro totalmente, que é santo, como homem justo, como mestre, como Salvador, nos chama para sermos discípulos dele, nos chama para a gente aprender com ele. Então, se a gente cumpre os mandamentos do Senhor ou procura seguir a palavra, por exemplo, a Bíblia diz assim: falai a verdade, cada um com seu companheiro. Porque a Bíblia diz que a mentira é pecado. Satanás é o pai da mentira. Aí tem aquela coisa de mentira branca, mentirinha, mentira de conveniência e tal. Esse troço, a pessoa que usa da mentira no trabalho, na vida social, usa da mentira para sair de enrascadas, usa da mentira para se vangloriar, usa da mentira para, não vou ofender os outros, aí conta uma mentirinha. O cara, às vezes a pessoa mente porque mente. Está mal acostumada, está viciada em mentir. Então, quanto mais mentira tem na vida da pessoa, menos integridade, mais incoerência, mais maquiagem, mais coisas falsas,
mais máscaras. Então, a coerência, a integridade tem a ver com falar a verdade. Falar a verdade. E é impressionante, quanto mais a pessoa vai falando a verdade, mais ela vai tendo que ser coerente, porque se ela peca, se ela faz uma coisa errada e a outra pessoa pergunta, ela vai falar a verdade, então ela vai limpando a vida dela, vai criando uma inteireza de coração. Outro princípio bíblico que faz a gente crescer, amadurecer e alcançar mais integridade é pedir perdão. Se você se propõe pedir perdão sempre que você reconhece que ofende o outro, você não vai ficar deixando coisa para trás. Você não vai se acostumar a empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Você vai colocar as coisas às claras, vai trazer as coisas à luz. E pedir perdão tem a ver com liberar perdão. Também você vai liberar perdão e não vai ficar guardando coisa dentro do seu coração, porque isso também rompe a integridade. Você guarda mágoas, mas você não vai ficar falando para a pessoa, não vai ficar fazendo cara feia para a pessoa o tempo todo. E isso cria compartimentos escondidos. E esse material que você guardou no coração, isso apodrece, ferventa, cria lá uma pressão dos gases do apodrecimento, e você fica passando mal. Aí você usa umas máscaras para poder não ficar em guerra com a pessoa o tempo todo, mas você está magoado e aquela pressão dentro de você. Sabe o que isso gera? Doença. Doença psicossomática. Então, quando você pede perdão, quando você perdoa e procura praticar isso, né? Vai perdoar o que o outro faz, e na convivência, o outro é de um jeito que você às vezes não concorda, ou apenas é diferente, ou falha, e você tem que perdoar todo dia, um monte de vezes. E eu costumo dizer que o perdão ele tem 3 estágios. Primeiro, você perdoa o que o outro faz, só que você tem que repetir isso, você aprende a perdoar o que o outro é. Esse é o segundo estágio. E nesse segundo, você alcança a condição de aceitar o que o outro é. E o terceiro estágio é você aprende a pagar o mal com o bem. Porque você perdoa o que o outro faz, perdoa o que o outro é, você aprende a pagar o mal com o bem. Fazer o bem, não retaliar, não pagar o mal com o mal. Isso tudo vai gerando na gente crescimento. Isso tudo vai gerando na gente coerência. Isso tudo vai ensinando a gente a jogar fora a mentira, jogar fora as máscaras, as maquiagens, as artificialidades. Por quê? Para pedir perdão e para liberar perdão, você tem que se arrepender. Não adianta pedir perdão pro forma. Só funciona se você se arrepender. E também, para jogar a máscara fora, para manter a coerência na sua vida, você tem que se arrepender. Então, aí entra esse terceiro ingrediente. Então, a palavra, primeiro. Segundo, falar a verdade, cumprir a palavra. Terceiro, perdoar, pedir perdão. Quarto, trabalhar, avançar, exercitar a sua vida no arrependimento. Para caminhar para a finalização aí, praticar as disciplinas cristãs. As disciplinas cristãs não salvam. Quais são as disciplinas cristãs? Oração, leitura da palavra, jejum, participar do culto, né? Desenvolver assim a comunhão com os irmãos, as disciplinas cristãs, adorar a Deus, louvar a Deus, tudo isso, nada disso salva. O que salva é Cristo, é a graça de Cristo, é o sangue de Jesus, poder dele, o sacrifício dele. Mas essas disciplinas cristãs, elas nos ajudam a diminuir nossas incoerências, a aprender a ter comunhão e andar com Deus,
a adorar a Deus, a nos alegrar no Senhor. Os irmãos também funcionam como espelho, quando trazem a palavra, quando dão um testemunho, a gente vê na vida da pessoa coisas que a gente aprende, coisas que a gente está sendo incoerente. Ali funciona como um reflexo para a gente. Então, o que vai acontecendo é que Deus vai sondando a gente e essa janela de Johari ela vai diminuindo. Entendeu? O que nós precisamos é pedir a Deus para ele sondar a gente. Salmo 139, que fala da onisciência e onipresença de Deus, termina assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, o nosso Pai sabe tudo de nós, nos ama, nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele vai sondar. E em Cristo a gente tem a graça, em Cristo a gente tem descanso, em Cristo a gente tem o nosso modelo. Ele é o homem perfeito, ele é íntegro, Jesus é inteiro, ele é o que é. Tem um capítulo misterioso, desses capítulos celestiais assim da Bíblia, que é o capítulo 1 de Ezequiel, em que Ezequiel está no cativeiro, ele está com 30 anos de idade, já há alguns anos no cativeiro, e está à beira de um rio Quebar, e vem uma nuvem enorme na direção dele, essa nuvem com ventos, com raios, com trovões. E ele vai olhando aquela nuvem, e ele começa a ver dentro daquela nuvem umas formas diferentes, fogo, rodas, querubins. E ele vê 4 querubins. E esses querubins, essa visão de Ezequiel, ela é uma coisa assim, do céu. Né? A gente pode ler, mas é difícil de entender, porque ele está vendo as coisas numa outra dimensão, a dimensão do céu. Né? E nessa dimensão do céu, tempo e espaço não são iguais aqui na nossa terceira dimensão. Porque os querubins, eles têm forma de homem, o corpo assim, parecido com o homem, os pés são brilhantes, como cobre, mas parecem de bezerro, assim, para trás. Tem mãos, tem 6 asas, tem 4 rostos. Então, na frente o rosto é de homem, à direita o rosto é de leão, à esquerda o rosto é de boi e atrás o rosto é de águia. Eu procurei na internet uns desenhos, né, procurando assim gente criativa, mas fica tão feio o negócio. Tem umas que são feias, uns desenhos que botaram assim. Então tem uns que é mais com fogo e tal, aí não fica tão feio, mas é um negócio. Cara, esses 4 querubins, eles estão abaixo do trono. É como se eles fossem assim, seres, criaturas celestiais que adoram a Deus. Não é que eles sustentem um trono, mas o trono de Deus, a glória de Deus se revela ali entre eles, acima deles. E quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, aquelas peças, mandou fazer a arca, madeira revestida de ouro, e a tampa da arca era toda de ouro e tinha 2 querubins cujas asas tocavam. E eles olhavam para o centro da arca, para o centro do propiciatório.
E ali diz a Bíblia que a glória de Deus se manifestava. Então, esses querubins são seres celestiais. Eles são muito diferentes, porque diz que quando eles andam para frente. E eles vão para qualquer lado. E eles têm rodas que estão debaixo deles, que são rodas que entram no meio de rodas, e eles não se viram para andar. Então, eles vão para qualquer lado, não se viram. É um negócio que, não dá para entender, não. É céu. É mover de Deus. E o que o Senhor quer de nós? Santidade, integridade, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então, esses querubins, os serafins, os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor chama a gente para essa intimidade. O Senhor chama a gente para ter visões celestiais, para enxergar o céu. E veja, eu acho que esses querubins, eles também representam o Filho do Homem. Eles são seres celestiais, mas eles também são, podemos fazer uma analogia com a pessoa de Jesus, com a pessoa com os 4 evangelhos, né? O evangelho de Lucas representa o homem, o evangelho de Mateus representa o leão, porque era o rei da tribo de Judá, o filho de Davi. Mateus foi escrito para os judeus. Lucas foi escrito para os gregos, o homem. O evangelho de Marcos representa o boi, que é o servo do Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, entrando em Jerusalém, montado numa jumentinha, um jumentinho. E o evangelho de João, o último dos 4, representa a águia, aquele que é do céu. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Ele é o Criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Filho do Homem, Jesus, é o homem íntegro, santo, perfeito, maduro, pleno, por excelência. E tem esses 4 rostos, mas é coerente, por causa dessas diferentes características, diferentes aspectos da sua pessoa, diferentes papéis da sua pessoa. E ele quer levar a gente a isso, a cumprir diferentes papéis, mas com inteireza, com integridade, com santidade. Jesus é o nosso amado. Jesus é a rosa de Saron. É o lírio dos vales, é o rei dos reis. A gente, de tempos em tempos, a gente descobre, redescobre Jesus. Tipo assim, a gente descobre que ele é o nosso noivo, que a gente é apaixonado por ele. Então, Deus quer trabalhar a coerência em você. O que você acredita, o que você é e o que você faz. Ele quer integrar tudo isso. Não ter compartimentos estanques no seu coração, nem segredos. Ele quer guiar a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Fome e sede de Deus. Isso é o que ele quer que a gente tenha. Isso é o que ele quer que a gente viva. Que a gente se aproxime dele. Vamos, então, passar para o momento da ceia.